Livro A Glória do Ministério da Nova Aliança. Capítulo 4. Tema desta semana: o único foco na obra de Deus. Meta de hoje: leitura das páginas 66 a 70. Não ter preferências. Por causa da forte influência da cultura grega, a igreja em Corinto atentava muito para o discurso dos homens e se dividia seguindo a quem mais lhe agradasse. Esse costume podia ser visto nas praças gregas chamadas ágoras, um lugar para manifestação filosófica, discurso e apresentação de pensamentos filosóficos. Os gregos eram muito dados a essa prática e a entendiam como manifestação de democracia. Cada um tinha um lugar, um espaço para falar o que queria e o que pensava. Isso era praticado todos os dias. A sociedade aristocrática de Atenas sempre se ocupava em ir para as praças ouvir filosofias e pensamentos diferentes. Atos capítulo 17, versículos do 17 ao 21. Seus escravos trabalhavam em seu lugar. Por causa disso, tinha muito dinheiro e tempo suficiente para passar o dia todo ouvindo discursos. Portanto, era comum entre eles julgar uma pessoa e ter preferência por outra. Eles eram muito inclinados a avaliar cada um e escolher aqueles de quem mais gostavam. Era como escolher um clube de futebol no Brasil. Se eu e você começasse a discutir futebol, jamais seríamos mas teríamos muitas divisões entre nós. Querido leitor, perceba que quando vivemos segundo o nosso homem natural, temos a tendência de focar em homens, e isso somente gerará ciúmes, contendas e preferências. É por isso que Paulo diz: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. Crianças em Cristo são aqueles irmãos que têm preferências. Eles dizem: eu gosto desse irmão, portanto sou do time dele ou do partido dele. Na verdade, na igreja não deve ser assim. Isso é infantilidade. Na sequência, ainda lemos: leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? 1 Coríntios capítulo 3, versículos do 2 ao 3. Se formos infantis dessa maneira, jamais seremos e não teremos força suficiente para executar o ministério da nova aliança. Não podemos mais andar segundo o homem, vamos andar segundo Deus. No versículo seguinte lemos: quando, pois, alguém diz: eu sou de Paulo, e outro: eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 4. Parece que Paulo está dizendo: vocês escolhem homens, vocês têm preferência pelos homens. Preferir somente a Deus. Na verdade, o que importa não é o que cada um fez, mas sim o resultado obtido na obra de Deus, ou seja, o crescimento espiritual dos filhos de Deus. Leia os versículos 5 e 6 de 1 Coríntios 3. Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Portanto, não devemos ter preferência por aquele que plantou ou regou.
Devemos sempre preferir somente a Deus, pois Ele é quem dá o crescimento, conforme lemos no versículo 7. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Somente Deus importa. O versículo 8 prossegue: Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. 1 Coríntios, capítulo 3. Somos servos do Senhor, pregamos o Evangelho e oramos pelas pessoas, ou seja, plantamos e regamos, mas o crescimento vem de Deus. Quem planta e quem rega são um, e receberão seu galardão, mas nenhum servo de Deus deve trabalhar para ter um partido, para agregar pessoas em torno de si, para ganhar um fã-clube. Não estamos aqui para fazer isso. Se o fizermos, já teremos ganhado galardão. E naquele dia, na manifestação do reino dos céus, Deus não nos concederá galardão. O mais importante é o resultado da obra de Deus em nós. Por isso, nosso esforço e trabalho vale a pena. Não é nossa fama, não é nosso reconhecimento, não é o elogio que recebemos que tem valor, mas sim a obra de Deus sendo efetivamente realizada. Precisamos ter o mesmo sentimento que Paulo teve diante de Deus para com os coríntios. De Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Dessa forma, sendo nosso foco a execução da obra de Deus, quando ela for efetivamente realizada, estaremos contentes. Não teremos ciúmes de quem Deus usar, pois nosso foco não estará na pessoa, mas sim na realização efetiva da obra de Deus. Assim, a maneira de aperfeiçoar nossa unidade é não focar os homens, mas a obra de Deus. Edificar com ouro, prata e pedras preciosas. Nos versículos 10 e 11, vemos Paulo como um edificador único. 1 Coríntios, capítulo 3. Ele lançou um firme fundamento, que é Jesus Cristo, e ninguém pode lançar outro. Dessa forma, nosso foco não deve estar nas pessoas, mas na obra de Deus. Não é suficiente apenas dizer que estamos edificando a obra de Deus, mas precisamos saber como edificamos. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 12, nos esclarece: Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, esse versículo nos indica que a obra dos verdadeiros apóstolos que se preocupam com a realização da obra de Deus deve ter a natureza de ouro, ou seja, a natureza de Deus. Não é nossa natureza caída, representada pela madeira, mas é ouro que temos de usar, a natureza divina. Então, veja como você edifica. Verifique se a natureza de sua obra está correta. Lembre-se de que não é uma questão de usar habilidade, capacidade ou técnica, mas edificar com a natureza de Deus. No versículo citado, prata representa a redenção, pois Deus nos redimiu por meio de Cristo e nos deu sua humanidade perfeita, que contém as virtudes humanas elevadas pelos atributos divinos. Hoje temos à nossa disposição essa humanidade perfeita, proveniente da redenção para edificar a habitação de Deus. Não use seu homem natural nem suas virtudes naturais. Outro material para edificação são as pedras preciosas. Elas representam a obra de transformação do Espírito. Isso significa que a obra que fazemos não deve produzir apenas mudanças exterior. O que buscamos na verdadeira obra de Deus é a transformação metabólica, interior de cada um dos santos. Deus nos está transformando. Portanto, se a obra que alguém edifica
é verdadeira, ela tem a obra transformadora do Espírito. Durante todos os anos em que estivemos sob o ministério do irmão Dom Yulan, pudemos testificar que recebemos essa obra transformadora do Espírito. Isso porque ele foi fiel ao Senhor e edificou com ouro, prata e pedras preciosas. Precisamos também atentar para o fato de que, ao construirmos, a natureza de nossa obra deve ser ouro, isto é, nossa obra deve ter a natureza de Deus. Além disso, devemos edificar com a prata a humanidade perfeita de Cristo, proveniente da redenção, e com pedras preciosas, pois estamos sendo transformados de pecadores em filhos de Deus, santificados e, por fim, glorificados. Esse é o trabalho verdadeiro. Caso edifiquemos com madeira, feno e palha, podemos até produzir muito volume, pois estes fazem muito mais volume do que ouro, prata e pedras preciosas. Com madeira, feno e palha, a obra parece grande, mas não se impressione com obras grandes. A obra pode parecer grande, mas é madeira, feno e palha. Além disso, a obra de Deus precisa ser resistente ao fogo. De tempos em tempos, Deus permite que passemos por uma prova de fogo, e quando o fogo passa por nós, seu desejo é verificar o quanto resta de nossa obra. Se a nossa obra for madeira, feno e palha, tudo se queimará. Aquele grande volume de obra de que porventura nos gabávamos, de um dia para outro pode desaparecer. Mas se o que edificamos é ouro, prata e pedras preciosas, pode passar o fogo que for, a provação que for, essa obra permanecerá e receberemos nosso galardão. É isso o que diz os versículos 13 e 14 de 1 Coríntios 3. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá o galardão. É isso que devemos anelar, que não nos preocupemos com nossas conquistas, nem com ser alguém de sucesso. Fama, reconhecimento e exaltação da parte de todos, nem ainda com ganhar muito dinheiro às custas da obra de Deus. Não estamos aqui para isso. Nosso alvo deve ser ganhar o galardão naquele dia.